Mais um dia abençoado para você, mais uma devocional. Hoje nós vamos meditar no capítulo 14 de Atos. Atos, capítulo 14. Uma coisa que é interessante, que vale a pena, são os detalhes da Bíblia, né? Que quando Saulo se converteu, ele foi ajudado por Barnabé. Barnabé levou até os apóstolos em Jerusalém, porque ninguém acreditava que ele tinha se convertido. Depois ele ficou em Tarso, que era a sua cidade natal. Quando Barnabé foi para a igreja de Antioquia, ele foi para Tarso buscar Saulo para ficar com ele, ajudá-lo como pastor. E sempre era Barnabé e Saulo, Barnabé e Saulo. Aí Saulo, ou Paulo, foi se despontando. Por quê? Porque ele era inteligentíssimo. Conforme nós dissemos ontem, 11 anos se passaram, ele se aprofundou nas doutrinas da palavra de Deus, no cristianismo, teve um encontro com Jesus, o próprio Jesus veio e trouxe para ele os conhecimentos que ele passa para nós nas cartas. Mas ele começou a ter proeminência. E aí aconteceu uma coisa interessante. Sempre era Barnabé e Paulo, Barnabé e Paulo. Aqui, no capítulo 14, você começa a perceber Paulo e Barnabé. No capítulo 13 já está assim também. Em Icônio, Paulo e Barnabé. O versículo 3, Paulo e Barnabé. Ou seja, Barnabé ocupou aquela parte secundária. Barnabé é aquele que ficou depois nos bastidores para colocar Paulo em proeminência. Irmãos, isso aqui para mim é muito profundo. É muito profundo porque o que importa não é o ego, não é o egocentrismo, não é o orgulho, mas é Deus sendo glorificado. E Deus usou Barnabé para despontar Paulo como apóstolo, o maior apóstolo do cristianismo. O versículo de número 2. Mas os judeus tinham recusado a crer, ou os judeus que tinham recusado a crer, incitaram os gentios, os não-judeus, tá? Toda vez que você vê a palavra gentil, você vai ver não-judeu, tá? Incitaram os gentios e irritaram-lhes o ânimo contra os irmãos. Sempre Paulo e Barnabé iam, pregavam, os judeus infernizavam, atrapalhavam. Sempre. Eles vinham para tirar a paz, para confundir. Eles iam contra o cristianismo, mas contra mesmo. O versículo 4, o povo da cidade ficou dividido. Alguns estavam a favor dos judeus e outros a favor dos apóstolos. Formou-se uma conspiração de gentios e judeus. Olha que loucura! Olha que loucura! Com os seus líderes para maltratá-los e apedrejá-los. Eles queriam matar Paulo e Barnabé. Eles queriam apedrejá-los. Quando eles souberam disso, fugiram para a cidade licaônicas de Listra e Derbe e os seus arredores, onde continuavam a pregar as boas novas. Aí aconteceu uma coisa interessante, sempre com perigo de morte. Sempre, a todo tempo, eles sofriam ameaças, e não somente ameaças, como as pessoas realmente maltratavam, açoites, apedrejamento. Eles estavam pagando com a própria vida a bênção gloriosa das pessoas poderem ouvir o evangelho. O versículo 8. Em Listra havia um homem paralítico dos pés, aleijado.
e desde o nascimento nunca tinha andado. Ele ouvira Paulo falar, e quando Paulo olhou diretamente para ele, viu que o homem tinha fé para ser curado. E disse em alta voz: levante-se, fique em pé. E com isso o homem deu um salto. Agora, olha só como que funcionava a ideia de religião entre os gentios. Como funcionava a religião entre o povo não judeu. Eles eram politeístas, eles tinham vários deuses, eles tinham imagens. E Paulo estava nesse meio, tá? Pregando Jesus, no meio totalmente pagão, onde as pessoas tinham os seus ídolos. E quando Paulo curou esse paralítico, o que aconteceu? Versículo 11. Ao ver que Paulo fizera, a multidão começou a gritar em língua licaônica, a língua deles lá. Os deuses desceram até nós em forma humana. A Barnabé chamaram Zeus e a Paulo chamaram Hermes, porque Paulo era quem trazia a palavra. E o sacerdote de Zeus, cujo templo ficava diante da cidade, trouxe bois, coroas de flores à porta da cidade, porque ele e a multidão queriam oferecer-lhe sacrifícios. Imagina a cena. Paulo cura um homem e eles dizem: é Zeus. Barnabé é Hermes. Paulo e os deuses vieram até nós e vieram para adorá-lo, trazendo até animais para sacrificar em culto a eles. Queriam cultuar Paulo e Barnabé. Ouvindo isso, os apóstolos Barnabé e Saulo rasgaram as roupas, correram para o meio da multidão, gritando: homens, por que vocês estão fazendo isto? Nós também somos humanos como vocês. Nós também somos humanos como vocês. Estamos trazendo as boas novas, o evangelho para vocês, dizendo que se afastem dessas coisas vãs e se voltem para o Deus vivo, se afastem da idolatria e se voltem para o Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há. Foi a mesma coisa que Pedro fez quando Cornélio se ajoelhou para adorá-lo. Levante-se, eu também sou homem. E aqui adoraram Paulo, e Paulo diz: levante-se, somos homens como vocês. Ninguém pode receber adoração a não ser um, que é o Criador. Vocês não podem ter ídolos, vocês não podem ter imagens. Vocês não podem se prostrar diante de imagens. Vocês não podem orar, não podem rezar para nenhum homem. Porque ninguém pode ouvir as orações e ser adorado a não ser o Criador dos céus e da terra. Foi o que Paulo disse. O Criador dos céus, da terra, do mar e tudo que neles há. Nós estamos trazendo as boas notícias para vocês se livrarem desses costumes e se voltarem para Deus. Paulo não pode ser adorado porque ele não é São Paulo. Pedro não pode ser adorado porque ele não é São Pedro. Maria não pode ser adorada porque ela não é Nossa Senhora. Ela é serva. As pessoas não podem adorar imagens. As pessoas não podem rezar para imagens. As pessoas não podem idolatrar imagens. Por quê? Eram homens como nós, que foram salvos pela graça de Deus, e há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. O único que pode levar nossas orações a Deus é Jesus. Eu posso orar para Deus, Pai, em nome de Jesus, com a ajuda do Espírito Santo. Ou seja, é Deus
que pode ouvir minhas orações. E ninguém mais pode ser adorado. Ninguém mais pode receber minhas preces. Ninguém mais. Ninguém. Só Deus. Então Paulo, ele disse isso. Vocês estamos pregando algo para vocês saírem disto. Vocês voltarem para o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. O versículo 19. Então alguns judeus chegaram de Antioquia e de Icônio e mudaram o ânimo das multidões, a influência. Queridos, como que pessoas ruins conseguem influenciar pessoas? É muito importante você tomar cuidado com as pessoas com quem você anda. É muito importante você tomar cuidado com as amizades que você tem. É muito importante. Os judeus influenciavam as multidões. E o que eles fizeram? Apedrejaram Paulo. Apedrejaram Paulo e o arrastaram para fora da cidade pensando que estivesse morto. Foi um milagre. Por quê? Porque eles apedrejavam até a morte. E quando viram Paulo totalmente largado, falou assim, morreu. Por isso que eles pararam de apedrejar, senão ele ia ser apedrejado até a morte. Foi um milagre. Arrastaram para fora da cidade, como se estivesse morto. Mas quando os discípulos se ajuntaram em volta de Paulo, para ver como que ele estava, Paulo estava vivo. Ele se levantou e foi à cidade. E no dia seguinte, ele e Barnabé partiram para Derbe. Olha que loucura. Eu quero que você tente imaginar o que é um apedrejamento. Pessoas pegando pedras e jogando com você, sobre você, com todas as forças. E você não pode ter controle algum sobre isso. Foi um milagre ele ter sobrevivido. Aí depois eles voltam para Antioquia. Onde que é Antioquia? É a igreja deles. Eles tinham uma igreja. Onde que é a sua igreja? Minha igreja é a igreja de Antioquia. Perguntavam para Paulo e Barnabé. Aí eles voltaram para a igreja de Antioquia. Aí Paulo fala uma coisa. É necessário, versículo 22, fortalecendo os discípulos, encorajando-os a permanecer na fé, a igreja ali que eles estavam pregando, Listra, Icônio, Antioquia. Ele disse, é necessário que passemos por muitas tribulações para entrarmos no reino de Deus. Não desanime com as tribulações, com as perseguições, não somos desse mundo. Não queira uma vida tranquila. Queira uma vida que agrade a Deus. E todos aqueles que querem viver piedosamente em Cristo sofrerão perseguições, diz a Bíblia. Então Paulo falou o seguinte, é necessário que passemos por muitas tribulações para entrarmos no reino de Deus. Paulo e Barnabé designaram-lhes presbíteros para aquelas pessoas ali, daquelas igrejas, Listra, Icônio, Antioquia, presbíteros, líderes para cada igreja. Geralmente homens escolhidos pelo povo para serem líderes daquela igreja. Igreja presbiteriana. É o que nós fazemos. A nossa igreja é bíblica. E nós escolhemos também presbíteros para que junto com o pastor ou os pastores estejam à frente do trabalho de Deus. Paulo e Barnabé designaram-lhes presbíteros em cada igreja. Tendo orado e jejuado, eles os encomendaram ao Senhor, abençoando em quem haviam confiado. Passando pela Pisídia, chegaram a Panfilha e, tendo pregado a palavra em Perge, desceram a Atália. De Atália navegaram de volta a Antioquia, a igreja deles. Vamos voltar para a nossa igreja. Vamos dar o relatório. Vamos prestar contas. Vamos dar satisfação das nossas vidas.
dos nossos atos, que pertencemos a uma igreja, onde tinham sido recomendados a graça de Deus para a missão que agora haviam completado. Eles tinham ido por causa da igreja e agora voltaram. Chegando ali, reuniram a igreja e relataram tudo o que Deus tinha feito por meio deles. Relataram, deram satisfação, prestaram contas. E como abrir a porta da fé aos gentios. E ficaram ali muito tempo com os discípulos. Paulo, o maior apóstolo do cristianismo, tinha uma igreja e dava satisfação para aquela igreja. E hoje muitas pessoas acham que não precisam de igreja. Muitas pessoas acham que não necessitam frequentar uma igreja. E muito menos prestar contas ou dar satisfação de qualquer ato da sua vida para a igreja. Não entenderam nada do que é cristianismo. É o corpo de Cristo, a igreja. É a família de Deus, a igreja. E eu preciso fazer parte de uma igreja local. Eu preciso fazer parte de uma igreja local. A igreja de Antioquia era a igreja local de Paulo. A segunda igreja presbiteriana de Barretos é a igreja local, a qual eu faço parte. E a qual muitos fazem parte. Eu e você precisamos fazer parte de uma igreja local. Vamos orar. Senhor, obrigado porque o Senhor tem nos revelado as verdades da Tua palavra. E muito obrigado porque o Senhor tem nos ensinado. Que o Senhor nos abençoe e nos dê cada dia mais fome e sede da Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe muito você, viu? Deus te dê graça na devocional que você vai ler depois com calma. E amanhã estaremos juntos novamente. Até lá.